Racionalismo e empirismo são termos que caracterizam vertentes filosóficas que marcaram o debate cultural do século XVI até o final do século XVIII. Mas ambos esses termos, na verdade, foram atribuídos só a partir do século XIX. Como muitos sabem, um ponto de vista racionalista é aquele que defende que é possível obter um conhecimento sem a experiência, um conhecimento, portanto, a partir apenas da mente humana e das suas capacidades. Capacidades lógicas, por exemplo, como a dedução, ou então a intuição, ou então mesmo ideias inatas, ideias que já vêm em nós. Descartes, por exemplo, um dos grandes nomes do racionalismo, acreditava que a ideia de Deus era algo inato. A partir disso, ele inclusive provava a existência de Deus, no sentido de que uma criatura imperfeita como um ser humano não poderia conceber uma criatura perfeita como Deus. Então, essa ideia deve ter sido plantada em nós. Se você tem curiosidade, assiste a minha introdução a Descartes, o link está aqui em cima. Além dele, outros nomes como Leibniz ou Spinoza, que vão ser grandes representantes do racionalismo, né? Por outro lado, o empirismo vai defender o oposto, que o conhecimento só é possível a partir da experiência. Pode até envolver lógica, pode até envolver intuição, dedução, mas é preciso em algum momento envolver também a experiência. Essas coisas sozinhas não levam ao conhecimento verdadeiro. Entre os grandes representantes do empirismo estão o pensador inglês John Locke, Thomas Hobbes, Francis Bacon, podemos incluir também David Hume e Berkeley. Só que esses dois últimos são melhor caracterizados como céticos. Eu vou falar de qualquer forma sobre esses filósofos individualmente aqui no canal, mas bom, só porque eu mencionei, os céticos eles vão além dos empiristas, dizendo ou que o conhecimento verdadeiro não é possível para o ser humano, ou que não podemos afirmar se o conhecimento é possível ou não é possível. São proposições diferentes. Então vão haver diferentes tipos de céticos também, e David Hume é o grande nome do ceticismo moderno, sendo um grande influenciador no pensamento de Kant, que vai, de alguma forma, conciliar essas tendências no seu criticismo. O empirismo ele vai nascer num contexto muito favorável, naturalmente, né? Que é o contexto de uma Inglaterra com uma participação cada vez maior do parlamento nas decisões políticas, vindo lá de uma monarquia absolutista. Além disso, tem a participação muito grande de uma classe burguesa, cada vez mais influente também, uma atividade comercial muito proeminente. Foi também nesse contexto que foi inaugurada a Royal Society of London for Improvement of Natural Knowledge, em 1660. Essa sociedade vai ser muito importante, por exemplo, para o pensamento de John Locke, que vai corresponder com muitos dos seus membros. Locke vai se destacar como um dos grandes pensadores do empirismo, e no seu ensaio sobre o entendimento humano, ele vai dizer: meu trabalho é como o de um ajudante de jardinagem, preparando o terreno e removendo o entulho que atrapalha o caminho do conhecimento. E ele vai, nesse ensaio, derivar até questões metafísicas da experiência, né? Questões que vão ser tratadas como questões metafísicas em outros autores, como a existência de Deus, alma, espírito, infinito. Locke também vai se esforçar para trazê-las aos limites da experiência. Há também em Locke essa famosa metáfora da mente como uma tábula rasa, como uma folha em branco, né, que a experiência preenche de conhecimento, né? Mas apenas com essa mediação da experiência nós conseguimos obter os conhecimentos. E ele vai dizer, é até possível dentro da própria mente humana você obter novos conhecimentos, né, por meio da reflexão, mas apenas a partir da produção de ideias que, por sua vez, foram semeadas com o contato com a experiência, com o mundo sensível. Locke vai ter também a sua famosa divisão entre qualidades primárias e qualidades secundárias de um objeto. Coisas como volume, extensão, forma são qualidades primárias, ao passo que coisas como cheiro, cor, textura são
qualidades secundárias, isto é, qualidades que aparecem a partir de como nós percebemos aquele objeto e que pode, portanto, variar de pessoa para pessoa, é claro que de maneira mais ou menos próxima. O empirismo vai ter forte influência no positivismo de Auguste Comte, assim como no positivismo lógico do Círculo de Viena e mesmo na filosofia analítica, que foi assunto de um vídeo recente aqui do canal, um outro debate também envolvendo uma corrente inglesa e uma corrente europeia, né, de certa forma, que é o debate de filosofia analítica e filosofia continental do século XX. O link está aqui no card. Ambas se afastam do racionalismo em prol de um certo rigor. No caso da filosofia analítica vai ser um rigor lógico, ao passo que aqui é um rigor rente ao chão, voltado para a experiência. É basicamente isso que eu trouxe para vocês nesse vídeo. Se você gostou, deixe a sua curtida, pois isso ajuda muito o canal a crescer e aparecer para outras pessoas que querem estudar isso. Até a próxima!